É. E a Rádio Educadora. Quem também vai fazer parte dessa mesa, gente, é a Mari Castanho, que já está chegando e já ela sobe também a mesa. Mas vamos começar aqui com nossos queridos já sentados. Obrigada. Teste o som. E aí, pessoal, boa tarde, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a esse painel, Flávio, Luciano. A Mari logo está chegando aí para complementar o nosso painel. Estou falando em nome da BMI, me chamo Vitor, sou produtor, e logo apresento o pessoal aqui. Hoje nós vamos falar um pouco de difusão musical, né? Um tema que hoje em dia é muito relevante, tanto para os artistas quanto para os selos, para todo o setor cultural, musical, né? Porque, enfim, nós vivemos hoje num momento muito difícil de compartilhamento de informações, com a internet, enfim, né? Aí já super estabelecida e com táticas de divulgação, de promoção musical que cada vez são mais difíceis, né? Para a gente que trabalha com esse tipo de coisa e que não só trabalha, mas se propõe a divulgar e a promover o setor musical, né? E, enfim, são diversos dilemas que percorrem esse tema, essa temática. E vai ser muito legal conversar aqui com o pessoal, o Luciano, que tem uma larga experiência em rádios e em outros tipos de projetos que ele vai contar aqui para a gente daqui a pouco. Flávio também, dirigindo a TV aqui da Bahia, de Salvador, né? Então, gostaria que primeiro que o pessoal se apresentasse rapidamente, mostrasse e apresentasse para vocês um pouco do trabalho deles antes de a gente começar esse bate-papo. Luciano. Eu sou Luciano Matos, eu sou jornalista de formação, eu tenho um site chamado El Cabong há mais de 20 anos, que veio do fanzine, é um site que eu falo sobre música, muito focado na música independente e um pouco mais ainda nessa música baiana fora do mainstream, fora do que está em evidência. Na verdade, isso sempre foi meu foco em tudo que eu fiz. Eu criei um programa de rádio em 2008, que era na Educadora, ficou no ar até no passado, um programa chamado Radioca, que também era focado nisso. Quando a gente fez, era muito pensando que tinha uma música brasileira que não tinha... Tá, tranquilo. Tá melhor assim? Que tinha esse foco de apresentar o que estava acontecendo na música brasileira fora do mainstream, aquela música surgindo ali em meados dos anos 2000, no começo do século. E do programa a gente fez um festival, do festival a gente fez um podcast e foi fazendo várias ações. O festival, desde 2015, acontece também com esse foco na música brasileira contemporânea, pensando de uma forma em diversidade mesmo, né? Não é um festival, nem é um festival, nem um programa, e nada que a gente fez foi pensando em um gênero específico. Assim, tinha rap, tinha samba, tinha MPB, tinha rock, com a proposta de que eu acho que essa é a cara dessa música brasileira contemporânea, e tentando mostrar para as pessoas que elas não precisam se pegar a nichos, né? Você pode gostar de rock e gostar de MPB, pode gostar de rap, de metal, enfim, e meio que provocar o público nisso. Tinha muito essa proposta nessas iniciativas. Mais ou menos isso. Tem outras coisas, mas tinha festa que eu fazia, enfim, mas é mais ou menos isso aí. Legal. Legal a gente ver, né, nesses exemplos uma ramificação de formas de apresentar e de valorizar esses artistas independentes e toda essa cena, né? Muito legal, assim. Então vamos falar mais sobre isso daqui a pouco. Flávio? Bom, boa tarde, prazer estar aqui com vocês. Eu também sou jornalista e trabalho atualmente aqui na televisão e na rádio pública da Bahia, na TVE, na Rádio Educadora FM. Nós agora inauguramos recentemente um cine-teatro chamado Cine Teatro 2 de Julho, onde já estão acontecendo shows, inclusive de artistas que estão aqui, que já se apresentaram lá. Bom, a TVE vai completar 40 anos agora em novembro, a TVE aqui da Bahia. A Rádio Educadora já completou seus 46 anos, então são instituições já bem antigas aqui no estado e que cumprem um papel muito importante de conectar
a música baiana e também de outros estados e de outros países com o público, né? Com as pessoas. Então, nós passamos shows, São João, Carnaval, música, né? Muitos shows, no caso da televisão. E no caso da rádio, é uma programação 100% feita dentro da própria rádio. E não é feita por computadores, é feita por seres humanos. Então, tem uma curadoria musical que é feita tanto por profissionais da rádio e também tem um conjunto de programas que são feitos por curadores musicais, por DJs, pesquisadores, pesquisadoras. Inclusive, tem pessoas aqui que participam de programas da Rádio Educadora, resultado de um edital que nós lançamos em 2023, para abrir o espaço da rádio também para que pesquisadores, DJs, produtores, músicos pudessem apresentar programas, como o Luciano falou, na perspectiva da diversidade. Então, na rádio você tem desde programas de chorinho, até de samba, até de rap, passando de rock, forró, música nordestina, música dos países de língua portuguesa. Então, são mais de 20 programas, hoje segmentados, digamos assim, de gêneros musicais, mas, além disso, tem toda uma programação diária, né, que é pensada tanto para surpreender os nossos ouvintes. Então, isso significa um trabalho de pesquisa musical gigantesco, mas também para agradar. Então, é uma mistura de oferecer o novo, o que as pessoas não chegam, que o algoritmo eventualmente não apresenta às pessoas, né? Pela lógica da internet, que nós sabemos como é. Então, é para surpreender, mas também para agradar. Então, você tem os clássicos, você tem sucesso, mas você também tem essa música independente, não só da Bahia, mas de outros lugares. Isso tudo sendo pensado por, como eu falei, por seres humanos, pesquisadores, pessoas que estão o tempo todo se conectando com essa produção musical baiana. E eu não tenho a menor dúvida de dizer que hoje a Rádio Educadora é, sem dúvida, a rádio que mais toca os artistas da Bahia, os seus diversos ritmos musicais. Eu acho que isso para quem é mais velho, lembra que antigamente o pessoal falava muito assim, para tocar na rádio tem que ter jabá, né? Não sei se o pessoal mais novo sabe o que é, mas jabá é quando o produtor, o artista, chega numa rádio e fala: você pode tocar minha música que eu estou lançando aqui? A rádio diz: claro, posso, você me manda aqui 20 mil reais e eu toco durante 3 meses o seu trabalho, não precisa nem ouvir o seu trabalho, é só você pagar. Tipo impulsionamento? É um impulsionamento das redes sociais hoje em dia. E isso não acontece na Rádio Educadora FM, né? Então ninguém ali recebe um dinheiro para tocar a música de um artista. Não, nós estamos procurando e viabilizando projetos também, como o Festival de Música, que é feito na Rádio Educadora, que acabamos agora com as inscrições, recebemos 710 músicas inéditas. É um festival que tem 23 anos, só de novas composições. Esse ano vamos distribuir 400 mil reais de premiação. É o maior festival de música hoje de premiação no Brasil. Além disso, temos o Selo Educador Independente, que é um projeto também que alguns artistas que estão aqui já participaram, que foram selecionados também, porque nós impulsionamos na rádio, na TV, esses lançamentos dos artistas baianos também, tocando o trabalho desses artistas na rádio. Cada mês 2 artistas são selecionados. Boa tarde. Então, na verdade, ao invés de... Estou citando o festival e o selo, porque a Rádio Educadora não só não recebe jabá, como outras rádios fazem e não assumem que fazem, né? Mas, pelo contrário, nós ainda premiamos e colocamos recursos para impulsionar a carreira dos artistas baianos. Então, acho que isso é um trabalho muito importante, né, de uma rádio pública. Quem dera se a gente tivesse isso pelo Brasil, né, como a gente tem em outros países, rádios públicas tão fortes. E a gente aqui se inspira nessas emissoras, né, que a gente sabe, NPE, ou BBC, ou tantas outras que tem pelo mundo afora, que cumprem um papel fundamental de garantir essa diversidade para que a gente não seja engolido pela música de São Paulo, do Rio, que já tem muito espaço, né? A gente sabe disso. Ou de uma música internacional também, que com o poderio econômico que as gravadoras, distribuidoras, etc., têm de impulsionar essas músicas, e se engole, e você diminui a diversidade e não dá espaço para essa produção musical local. Então, em resumo, a rádio faz isso. Muito legal, Flávio. Parabéns pelo trabalho, né, pela dedicação. É realmente muito importante ter esses acervos e esses espaços, né? Enfim, não precisa aqui. Levar.
Aproveitando que a Mari chegou, pessoal, Mari Castanha é DJ, pesquisadora musical, né? Hoje também trabalha na BMI. E, Mari, conta um pouco pra gente, se apresenta rapidamente e fala da Matula, um pouquinho da Matula aí, pessoal. Boa tarde, gente. Desculpem a voz, eu tô um pouco rouca. Eu sou a Mari Castanha, eu sou produtora e trabalho com comunicação, muito voltado para a área de cultura em Belo Horizonte. Entrei para a BMI há um pouco mais de um mês, assumindo como coordenação de comunicação de um projeto voltado para a difusão da música brasileira fora do país, através de várias playlists, marcando os estilos mais brasileiros para apresentar fora. Eu tenho uma experiência com a web rádio, a Matula Web Rádio, que foi uma rádio que surgiu na pandemia em Belo Horizonte, por pessoas que trabalham com música na cidade, que durante o processo da pandemia ficaram parados, sem a atuação. E aí um grupo de artistas da cidade se reuniu e a gente criou a Matula Web Rádio, que foi uma rádio que funcionou durante 3 anos de forma voluntária e com a ideia de falar de música. Então eram pessoas, todos pesquisadores musicais, DJs, músicos, e a gente fez durante esses 3 anos um trabalho de música focada em vários estilos e de divulgação mesmo, com artistas novos, tocando clássicos, fazendo especiais com artistas. Nós tivemos um especial só sobre o de Mello. De Mello é baiano ou é pernambucano? Acho que ele é pernambucano, né? Fizemos um com o de Mello, com a participação do próprio de Mello, um especial Raul Seixas, com a participação da filha dele, com gravações inéditas de música dele na secretária eletrônica para ela quando era criança. A gente fez muitos programas especiais e tratando da música justamente com esse intuito de, na pandemia, levar música para as pessoas, como forma também de aliviar um pouco o período tenso e também de apresentar a música. E a gente, com a questão do online, da facilidade do online, a gente chegou a ter locutores no Canadá. Temos uma locutora aqui baiana, Rejane Aires, que é jornalista, que fez um programa com a gente durante muito tempo, e alguns locutores fora do país. E a ideia da rádio, além de divulgar a música, era ensinar para essas pessoas também a parte de edição, roteirização, edição de programas. Então, quem trabalhou com a gente na Matula nesse tempo, trabalhou de forma voluntária, pelo amor mesmo à música e para, nesse momento tão difícil que foi para todo mundo, conseguir aliviar um pouco, mas todo mundo aprendeu a editar, roteirizar um programa, criar uma vinheta. E aí, hoje em dia, a Matula não existe mais como rádio, mas segue com um projeto de divulgação de música em festas, com os locutores como DJs. A gente faz uma festa que é a Festa Rádio, a possibilidade das pessoas conhecerem uma rádio de perto, com locução, com música, com vinhetas, no meio, em bares da cidade. E a gente está também escrevendo projetos digitais com a intenção de voltar com a rádio em algum momento, porque a rádio foi muito importante e é muito comentada na cidade, de como fez bem para a população e de como descobriram muita coisa nova a partir do que a gente fazia. Porque, como pesquisador, a gente vai mais longe, né, nas pesquisas musicais. Então, a gente pode trazer outras coisas que, às vezes, não chegam na população em geral. Legal demais, Mari. Caraca, 3 feras da divulgação, da difusão, da representação musical, né? E, enfim, muito legal ouvir vocês falarem. E a Mari deu um gancho bem legal, que é uma das perguntas que eu vou adiantar, assim, que ela é um pouco... Talvez deve ficar um pouco filosófico, assim, desculpe isso, mas eu queria perguntar para vocês como vocês percebem a importância da música independente, né, e dos artistas independentes para a sociedade, e, enfim, para as nossas vidas. Dá para falar horas sobre isso, né? Mas tem uma coisa assim, eu estou fazendo um estudo sobre as músicas mais tocadas nas rádios dos anos 50 para cá. Um projeto de escrever um livro sobre isso. E apesar de hoje a gente ter uma possibilidade como nunca de ouvir, né, quem é de minha idade
40 para cima sabe da dificuldade que era ouvir certos artistas. Eu ouvia falar de um cara de Melo, você não tinha como ouvir, um artista internacional, você não tinha como ouvir. Então, hoje a gente tem uma facilidade de ouvir tudo. Apesar disso, nunca foi tão concentrado como hoje no Brasil, os poucos gêneros musicais que são mais ouvidos. Nunca foi assim. Sei lá, nos anos 80 o rock fez sucesso, mas samba fazia sucesso, MPB fazia sucesso, música brega fazia sucesso. Nos anos 70, todos os anos, todas as décadas teve isso. E hoje está muito concentrado. Então, isso parece ser, dá um recado que parece que não tem novidade na música brasileira. É o que a gente mais ouve, que, né, o público médio sempre diz: não tem novidade, eu ouço, só tem porcaria, ou eu ouço os clássicos. E aí que eu acho que essa música independente é fundamental brasileira há muito tempo. É ela que sustenta o que é a música brasileira, que é a diversidade. Se o sertanejo e o funk hoje, que são esses dois hegemônicos, especialmente o sertanejo, nos últimos 30 anos, é uma dominação como nunca a gente se viu, a música brasileira não é só isso, nunca foi só isso. Né? A gente sempre teve essa diversidade, e hoje quem faz essa música ser diversa é a música independente. Assim, há muito tempo mas nesse retrato do que é hoje a música brasileira, eu acho que é a música brasileira, é a música independente que mostra isso. São nos festivais independentes, em projetos independentes, que você vai ver essa diversidade. Você não vai ouvir isso, tirando na Educadora, em poucas outras rádios, você não vai ouvir essa diversidade. Você vai ouvir ou clássicos, ou flashback, né, nas rádios adulto, MPB, enfim. Vai ouvir pouca novidade e pouca diversidade. E nas rádios populares você também não vai ouvir muita diversidade. Nos ambientes independentes, e aí não só os artistas, os gêneros independentes, mas o ambiente independente é onde mostra essa diversidade. É onde essa música brasileira se mostra mais poderosa, diversa, rica. Eu acho que é nesse ambiente que isso se mostra. Então, primeiro, acho que a importância é essa música de verdade, essa diversidade musical de verdade brasileira, e que não tem preconceito. Você vai para um festival independente, você vai ouvir até funk. Em outro, vai até ouvir sertanejo, dificilmente. Sertanejo eu acho que é mais difícil, mas você pode ouvir. Mas, talvez na Bahia você vá nos festivais independentes, você não ouça tanto, por exemplo, Axé Music, mas, sei lá, em BH talvez toque, sei lá, em outros. Então, é nesses ambientes que eu acho que a população pode encontrar mais diversidade e riqueza da música brasileira. E que eu acho que é o que chama atenção lá fora, é justamente isso. Por mais que um gênero ou outro faça sucesso e tal, você vê os artistas circulando fora, porque essa música chama atenção. Legal. Flávio, concorda? Um adendo? Sim, eu acho que, na verdade, isso tem a ver com a identidade de um povo, né? Assim, óbvio que a música se conecta, né? Ritmos musicais, você tem referências, mas quando a gente está falando de uma produção original, digamos, independente do ritmo que seja, você está falando de um olhar, você está falando de uma letra, você está falando de uma melodia, você está falando de uma construção musical, e isso tudo é uma forma de expressão de uma identidade de um povo ou de um determinado território. Vamos pensar, por exemplo, a Bahia, um território gigantesco com 417 municípios. A música baiana não é a música só de Salvador, né? Você tem uma produção musical sendo feita nesses 417 municípios. E é fundamental que essa produção musical, independente de onde ela está sendo feita, ela tem espaço. Ela tem espaço para se apresentar, para se manifestar, para chegar até o público. Porque senão é isso, senão você constrói uma referência como se aquilo fosse a única, e isso começa a moldar um determinado estilo, uma determinada forma, que eu acho que esse é o perigo de, por exemplo, né, você estava citando, você passar 20, 30 anos com uma força hegemônica, digamos assim, se sobrepondo, com um estilo musical se sobrepondo, a partir, no caso específico, nós sabemos, a partir de interesses econômicos, né, porque é óbvio, não estou querendo desmerecer cada um que faça a sua avaliação, né, tem seu critério musical, mas assim, é óbvio que houve um trabalho econômico de uma indústria que se comunicou, que se articulou com veículos de comunicação, porque esse estilo musical que você citou só é porque ele está conectado com rádios e TVs a partir de interesses comerciais. Não é só por conta da qualidade artística e musical, né, desses artistas que produzem esse gênero musical. Então, quando a gente pensa que essa identidade ela corre risco
de ter um espaço de se colocar, de se apresentar por conta de determinados interesses que se sobrepõem, o risco é disso virar o único, né? Como você falou, né, Luciano? Tem gente que fala, cadê o novo? Onde é... Esse novo está sendo produzido, mas tem espaço? Não, em geral. Né? Por quê? Porque se está constituindo um modelo que eu venho de televisão e rádio, eu trabalho com televisão e rádio, e a gente sabe o quanto que as televisões e rádios foram e continuam sendo importantes para pautar os estilos musicais que estão na moda, né? Então, determinada emissora coloca um programa domingo de manhã, que é um programa de música sertaneja. Qual é o impacto disso? Não tem um programa ali de samba, não tem de forró, não tem de música brasileira, tem de um determinado estilo. E isso começa a entrar, né, e se interiorizar de uma forma, se conectar de uma forma e se sobrepor de uma forma a essa criatividade, a essa diversidade, que eu acho que é o risco. Então, você perguntou, né, qual a importância da produção musical independente? Eu acho que é garantir o espaço dessa diversidade, dessa criatividade, que se não for isso, a gente vai ficar... É porque a gente agora está vivendo esse momento, Luciano, mas a gente poderia estar vendo um momento só da música americana ainda. Porque o Brasil também foi muito influenciado, né? Década de 70, 80, você tinha uma presença forte da música americana, assim, ocupando mais espaço na rádio, por exemplo. E até em televisões, mas principalmente falando de rádio naquele momento, que cumpriu um papel de acesso musical que hoje a internet cumpre também, né, como acesso. Então, a gente poderia hoje estar lutando só contra a música americana, por exemplo. E aí, conectando isso com uma televisão, uma rádio pública, por que os países desenvolvidos europeus, Estados Unidos, China, qualquer país que a gente for, por que tem rádio e televisão pública forte? Para mostrar o cinema daquele país, para mostrar a música daquele país, para não deixar aquele país ser invadido pela produção basicamente norte-americana. Claro que a europeia dependendo também. Mas o forte são os Estados Unidos, né? Digamos assim, nessa produção cultural, música e audiovisual também. Então, por que esses países investem em televisões e rádios públicas? Para aquele espaço ali ser o espaço da diversidade. Pode ser a diversidade na Argentina, pode ser uma diversidade no Japão, pode ser na China, pode ser na Coreia, pode ser na África, pode ser em Angola, pode ser onde for. Porque tem essa diversidade e os países se preocupam com isso. Então, eu estou conectando o nosso trabalho porque a gente está preocupado com isso aqui na Bahia. Entende? Como é que a gente se garante com que a gente tenha uma rádio e uma televisão que seja esse espaço dessa criatividade, dessa diversidade, para continuar alimentando uma roda e para fazer com que os artistas, e tem muitos artistas aqui, não se desanimem. Eu estava falando com Fred. Cadê Fred? Fred está lá atrás da One RPM. Ele estava falando assim, Flávio, estou sentindo... Posso falar aqui, Fred? Estou sentindo o pessoal meio desanimado da música. O pessoal está desanimado porque não está conseguindo espaço, né, Fred? Não está conseguindo participar, não está conseguindo tocar, não está conseguindo... Aí ele falou, não, que bom que tem a rádio, que bom que tem a TV, né? A TVE e a Rádio Educadora que estão cumprindo esse papel. Mas é isso, a gente precisa ter um ecossistema, né, digamos assim. Não é só a Rádio Educadora e a TVE que vão dar conta dessa diversidade. A gente precisa ter casa de show, a gente precisa ter outras rádios, a gente precisa ter políticas públicas de incentivo à produção audiovisual, que hoje é importante, mas que há 20, 30 anos não era, para fazer os artistas circularem. Então, gravar né, alguns artistas vieram comentar comigo aqui, Lute gravou um trabalho lá no Entre Folhas e Ervas. Bota isso na internet, isso ajuda a fazer o show dele circular. O pessoal do Vitrolab está aqui, acabamos de gravar lá no Cine Teatro 2 de Julho um trabalho que vai circular. Então, isso tudo ajuda a abrir portas, né? Então, na verdade, a gente precisa construir um conjunto de ações, né, para garantir com que essa criatividade, essa diversidade tenha espaço para não ser engolida pelo que vem de fora e a gente ficar reproduzindo, assistindo e escutando só esse tipo de música. Um ato de resistência, né? Com certeza. E puxando o gancho do que ele falou, a minha experiência com BH, né? Basicamente com Minas. E o que eu percebo em Minas eu como DJ de música brasileira, eu comentei até com você, né, Vitor? Eu ando desanimada em buscar locais para eu tocar, porque quando eu falo que eu toco música brasileira, tem sempre As pessoas não esquecem que a música brasileira não é MPB, a gente tem um leque muito grande de música, a gente tem rock nacional. Eu, por exemplo, como DJ, eu faço um set só de Nordeste em BH.
que as pessoas amam. Mas eu não consigo fazer um set só de Minas. E eu tô lá, porque tem a dificuldade do acesso ao novo artista. Minas é um celeiro de talentos musicais absurdo, e a gente não consegue. Às vezes o artista tem muitos seguidores no Instagram e no show 5 ingressos vendidos. Como que a gente muda isso? É isso, a gente precisa... Porque a gente ouve a música independente na rádio pública e na TV pública. Em Minas também, a gente ouve na Inconfidência e a gente vê um pouco, mas bem pouco, na Rede Minas. E aí? A gente vai ficar preso só a esses locais? Como que a gente cresce assim? Eu, como pesquisadora de música, faço questão de tocar gente que não chega no Sudeste, porque tem muito artista do Nordeste que não chega no Sudeste. E que aí às vezes eu toco, eu ouço assim, quem é? Aí é alguém que aqui está muito estourado e que lá as pessoas não ouvem falar. Então eu me propus a fazer um trabalho de conhecer e levar a música que ninguém ouve, que ninguém conhece lá. E eu tenho uma dificuldade de acesso em locais para eu fazer isso. Então, por exemplo, o meu set de música mineira eu ainda não consegui mostrar em lugar nenhum. Porque não tem, claro que tem os grandes, eu não posso deixar de tocar Clube da Esquina nunca, senão eu sou linchada em BH. Não posso. Mas se eu quiser tocar Augusta Barna, que é um novo nome mineiro, maravilhosa, incrível, as pessoas não conhecem. Se eu quiser tocar o Pelos, se eu quiser tocar o Herbert Almeida, que é um grande músico de lá também, a dificuldade, a não ser na bolha que frequenta, que aí as pessoas conhecem minimamente, o difícil é estourar essa bolha e apresentar para todo mundo. Gente, vamos conhecer a música da cidade que você toca, que mora. BH é Thalita tá aqui, né? A gente, como tem artista e é isso, de rap, de rock, de samba, de funk, de todos os estilos. Agora, como furar essa bolha? Eu acho que a gente tenta fazer isso, mas a recepção, às vezes, é muito difícil, né? Então, acho que a gente faz... é o que eu falo, a gente trabalha com isso muito por amor, né? Porque se a gente fosse esperar conseguir muito, infelizmente, a gente tem essa dificuldade. E eu fico na busca, na luta de e aí, como que a gente fura isso? Como fazer para furar essa bolha? A Matula tem um pouco essa proposta, tinha na época da rádio, e agora a gente voltou com essa ação nos bares com essa proposta. Mas ainda existe uma dificuldade grande com a música brasileira, que eu acho que parte dessa identificação que você falou. É difícil a gente ver as pessoas, pelo menos em Minas é o que eu sinto, só com a música brasileira. Não tem uma discotecagem minha que alguém não me pede qualquer coisa da gringa. Mas eu já falei que quando eu toco não é democracia, quem manda sou eu, e eu vou tocar o que eu quiser. Soberana. Mentira. Tem que ser, porque senão se eu for me render a tudo que todo mundo pede, eu não toco esses. Eu toco o que todo mundo sabe cantar, que é o que todo mundo quer ouvir. E não é assim, a gente precisa fazer com que essas outras pessoas também cheguem no grande público, né, de alguma forma. É verdade. Que bom que vocês existem, né, artistas sintam-se um pouquinho mais animados por existir essa galera, né? Eu fico muito mais animado, né? E, bom, falando em oportunidades, em formas de burlar isso, né? A gente vê na internet esse atropelo de tanta informação que nos atrapalha, mas também há uma proposta de que o acesso, né, à criação e aos meios de divulgação do seu próprio trabalho é um caminho possível para tu se promover, né? Marketing digital, aí o artista vai lá e do it yourself, né? A gente parte até de uma sigla em inglês que até, né, eu complemento um pouco a fala do Flávio, assim, de que, né, quais culturas que a gente está trazendo com a gente, né? E, enfim, daí, pensando nesse cenário de possibilidades, né, na internet, como vocês percebem essas possibilidades? É de verdade um caminho bom a seguir? Como que a TV e as rádios se propõem, se colocam, né, a partir desse cenário que vocês vão falar agora? Perguntas nada simples, né?
É nada assim. Em 2 minutos a gente resume. Olha, eu sou do tempo que, quando a internet surgiu, eu tinha 20 e poucos anos, e era uma grande esperança, assim, né? Porque era aquela época que eu lembro que eu estagiava num provedor de internet, e era a época do Napster. E eu, vou baixar todos os discos que eu sempre sonhei em minha vida e vi aquele negócio sendo baixado. Assim, era incrível o acesso. E era massa porque tinha um ar democrático de esperança. E eu acho que isso que o Flávio comentou, que os artistas estão... Eu acho que não são só os artistas, inclusive. Eu acho que assim, os festivais, as casas... Quem está produzindo essa música está num momento de muita dificuldade. E eu estou remetendo a esse momento de antes porque virou completamente, né? A internet passou a ter poucos donos que ganham muito dinheiro, que não cabe nem nas palavras, né? De tantos zeros. E o resto não está ganhando, né? Quem está fazendo, principalmente os artistas, não está ganhando. Então, eu não sei se o melhor caminho hoje, eu diria que era a internet, sinceramente. Eu estava vendo hoje uma entrevista com Ana Morena, que é ela é produtora, ela tem um festival em Natal, ela tem uma banda, ela falando de quando ela produzia CDs e vendia CD e ganhava dinheiro com CD. Claro que a gente não vai voltar a isso, porque a gente caiu no papo, né? A gente caiu no papo que abandonem suas mídias físicas, joguem fora, vendem. Eu ganhei um monte de CD, ainda tenho. E agora, quando você vai na gringa, ainda tem muita casa de disco vendendo CD e vinil. Então, a gente caiu no papo. Então, a gente não vai conseguir... Dificilmente a gente vai reverter isso de ganhar... Porque, o que eu estou querendo dizer? Se um artista hoje lança um disco, eu imagino que ele vai gastar uma grana e, teoricamente, ele vai botar de graça na internet. Mas ele não vai ganhar nada. Ou vai ganhar centavos. Eu penso que estava barato os 20 mil do... Pois é. Agora, se ele voltasse a uma lógica atrás, ele produzisse vinil e CD, mínimo que fosse, o que ele vender, ele ia pagar e ele ia ganhar mais do que ele ganha no Spotify. E isso não é um discurso saudosista e vamos voltar, mas é só uma reflexão de que loucura que a gente está. Quer dizer, tem empresas ganhando muito e muito e muito dinheiro, muitos zeros de dinheiro, muitos, né? E os artistas não estão ganhando. Então, eu não sei se a internet sozinha vai ser nossa salvação. Eu acho que não mesmo. Eu acho que a gente tem que repensar, recalcular rotas, pensar em que caminhos que a gente tem que trafegar. A gente teve um discurso recente que assim, não, beleza, você não vai ganhar dinheiro com música digital, mas você vai ganhar com show. As pessoas não estão ganhando dinheiro com show. Então, mais ainda, a gente tem que repensar, porque eu acho que mudou a relação das pessoas com a música, a juventude, pior ainda, a relação das pessoas mais jovens com música. Música virou uma coisa mais valorizada. Aqui tem uma casa de show, que a gente, depois da pandemia, a gente sofreu com casa de show, sofre ainda, e a casa de show mais badalada da cidade hoje, que é legal que ela exista, todos os dias é gratuita. Aí eu fico pensando, o jovem não paga para ouvir, não paga para ir para o show, música para ele é ar, né? É ar, ele vai respirar e a música vai chegar sendo que custa dinheiro, né? Um artista grava, compõe, ensaia. Então, assim, eu quero dizer mais assim que eu acho que não tem resposta. Hoje não tem resposta. Mas eu acho que a gente, como esse ecossistema, esse ambiente da música, a gente tem que pensar o que é que tem que ser valorizado e o que é que a gente pode fazer para pressionar o poder público ou até as empresas. Porque, por exemplo, na França, os artistas, o ecossistema da música se juntou, pressionou, e hoje tem uma lei que uma porcentagem do dinheiro de Spotify vai para o universo da música. Então, é revertido em festival, revertido em casa de show, revertido nos artistas. Na Inglaterra, eu acho que é na Inglaterra, se não me engano, tem uma coisa que é sensacional. Se você faz um festival que custa 2 milhões, o cento vai para essa galera, para esse fundo, digamos assim, que vai reinvestir nas casas, que tem a ver com o que você perguntou da importância do independente. Porque é esse ambiente lá, as casas pequenas, os festivais pequenos, é esse ambiente que vai alimentar até o cara que tem dinheiro. Então não é bondade, e não é assim, estão tirando meu dinheiro. É porque é isso que faz movimentar. Então eu acho que o nosso movimento hoje, como classe artística, tantos artistas como quem está envolvido, é tentar entender esses caminhos. Como é que a gente vai fazer
para esses caras não ganharem esse dinheiro sozinho. E não é pensar em si. Eu sou artista, eu quero ter mais seguidor, quero ter mais views, quero ter mais ouvinte para eu ganhar mais. Porque não vai resolver. Não, pode até resolver de imediato, mas não vai resolver. Problemas. E a gente está vendo que não é. Que é isso, não adianta você gravar um vídeo ótimo, incrível, uma música ótima, ter milhões de views, ter não sei quantos mil seguidores, na hora do seu show, cadê? Cadê essas pessoas? Cadê esse público no show? Porque ele está ali nas redes, mas e no show? E aí é isso, né? Como que a gente faz? Eu também acho que não existe uma resposta ainda, até porque hoje existe um movimento muito grande do offline, né? As pessoas estão saindo das redes, estão cansando das redes. Eu tenho visto muito fora, falando muito de eventos feitos de forma quase um encontro em casa, onde não entra celular, onde a ideia é viva o que você está vivendo aqui, não vai ficar postando, vem viver aqui, presta atenção no que você está aqui. Então, eu acho que com isso a gente acaba perdendo também um pouco essa coisa da internet. Porque as pessoas estão cada vez mais offline, o que adianta a gente publicar só no online? Vamos fazer, é o que o Fuzi falou hoje, material físico, offline, para divulgar, gente. O CD, você tinha peça ali, né? A facilidade de ouvir música hoje, a gente nem tão boa fazendo música e tendo onde colocar e sendo ouvido. A facilidade de... Acho que foi o Caetano Veloso fez uma entrevista uma vez, ele falou da importância do DJ hoje, que não é mixar e fazer barulho ali, não, novo, não. É apresentar a música, porque a gente tem acesso ao mundo. E aí, quem faz uma seleção do que é bom ali para ser tocado? É isso, a gente vai precisar sair do online, eu acho, e reentender a vida real fora da internet e ver o que isso e como que isso a gente vai conseguir virar a coisa, né? E transformar em público, em show, em alguém que vai comprar o seu material, que a volta do vinil agora é muito, muito forte. Mas eu acho que a gente ainda está num momento de entender para depois pensar no que fazer. Agora, não sei se existe uma resposta para isso. Acho que não tem, não. Bom estar aqui com vocês, pontas do mercado. Vamos ver o que o Flávio tem a dizer. Não, mas eu gostei de você... Eu gostei dela, falou assim, não, vamos sair do digital. Eu falei, ótimo, vamos escutar 107.5, Rádio Educadora FM. Dá para escutar a programação. Também, gente, 107.5. Achei interessante, vamos sair da internet. Apesar da rádio estar na internet também, tem um site, tem um aplicativo que nós lançamos que é bem interessante, que é como se fosse um certo Spotify com os programas da rádio, onde as pessoas podem ir lá, ouvir, lá, eu quero o programa de forró, quero o de reggae. Aí você clica, tem todos os programas, aí tem o nome do artista, tem a letra não, mas tem o nome da letra, tem o nome do artista, enfim. Mas através de um trabalho de curadoria musical, né? Então, acho interessante isso que você falou, porque... E aí, conectando com o que você falou, dessa preocupação, Luciano, das casas de show, né? As pessoas não vão, não frequentam, não compram o ingresso, os artistas. Sinceramente, nós estamos vendo um momento também, assim, estruturalmente do mundo, de concentração de renda, né? Você tem uma meia dúzia de bilionários e uma parcela enorme de pessoas com pouquíssimo dinheiro no mundo, no planeta Terra, infelizmente, né? E aqui no Brasil também, de certa forma. A gente tem 50 bilionários no Brasil, não sei se vocês sabem, 50 bilionários, e a gente tem 1 milhão de pessoas aí que a gente sabe, né? Vivendo com 100, 200, 300 reais por pessoa por mês para sobreviver. Como é que essa pessoa vai comprar? Então, se a sociedade cada vez mais concentrar renda, vai vender mais helicóptero e vai ter fila de helicóptero e de jatinho para comprar no Brasil. Tem fila. Os milionários e bilionários fazem fila para comprar. Essa é a realidade. Então, como é que vai fazer um show? Como é que... eu vi aqui... o pessoal do Vitrolab vai fazer um show, vai cobrar 50 reais, vai cobrar 100 reais o ingresso. Quem é que vai pagar se essa concentração de renda continuar? Se não tiver uma parcela da sociedade com 50, 100 reais para comprar o ingresso. Aí, quando o Luciano falou, talvez as soluções sejam mais coletivas e individuais, concordo com você. Eu tive uma experiência agora, eu fui para um outro país de férias, aí cheguei lá, visitei um centro cultural e estavam acontecendo vários shows ao mesmo tempo nesse centro cultural.
Eu fiquei pensando, será que se esses povos... Aí eram várias salinhas com vários shows ao mesmo tempo. Você ia saindo de uma salinha para outra e tal, ia vendo vários shows e tal. Você paguei lá tanto para entrar e podia curtir os shows, os diversos shows que estavam acontecendo ali. Eu pensei, será que se eles fizessem sozinho, será que ia dar público? Será que eles não estão se conectando também, pensando? Não era um festival, era um lugar. Só que não era uma casa de show que tinha, nessa noite que eu fiquei lá, acho que tinha uns 10 shows acontecendo. E as pessoas iam, um tocava uma coisa, daqui a pouco desligava aquele espaço ali, já ia para outro, mas tinha show simultâneo também, porque aí você vai para assistir uma coisa e se conecta com a outra, porque tinha, não estava lotado, mas tinha gente, assim, em cada sala lá, cada espaço era mais ou menos um espaço como esse aqui, e tinha um público lá dançando, se divertindo e tal. Porque isso, como é que a gente faz para conectar as pessoas? Como é que a gente faz para sair dessa bolha? Será que é se conectando e pensando em projetos mais coletivos também, em soluções mais coletivas e menos individuais e tal? Essa coisa dos shows gratuitos, para uma sociedade como a nossa, isso é importante. Por que fazem um show, um festival de música gratuito dá 20, 30, 50, 100 mil pessoas? Porque se fosse cobrar ingresso, gente, não tinha. A realidade é essa. Infelizmente, as pessoas não têm renda para ir. Então, como é que tem que se pensar, Luciano, como você falou, né? Em estratégia, sim, se tem uma empresa que lucra com música, que lucra bilhão, como é que a gente faz para pegar, taxar essa empresa, pegar um pouquinho, financiar eventos gratuitos para que o povo possa ir lá se conectar com um show, com a experiência do show, já que boa parte das pessoas não tem dinheiro para comprar ingresso? Ou vai ficar uma coisa cada vez mais nichada, que só os milionários e bilionários vão ter dinheiro para comprar um ingresso para ir assistir? E quando a gente tem experiência, como no caso da Rádio Educadora aqui e da TV, qual que é a nossa preocupação? Eu estava falando, Lute, acho que saiu aí agora há pouco, né? Lute falou assim, a gente gravou lá no Entre Folhas e Ervas, a gente gravou um audiovisual. Eu falei assim, Lute, de repente, se você liberar esse audiovisual, a gente passa isso na TV. Já que você já gravou, já que está no YouTube. Porque eu quero que as pessoas assistam na TV para conhecer o trabalho dele, se depois vai no show, se depois vai no Spotify do Lute, se depois vai no YouTube do Lute, eu não sei. Eu sei que precisamos conectar pessoas com essa diversidade da produção musical baiana, brasileira e mundial. Se a gente não conectar, e aí pode ser no seu trabalho de DJ, pode ser no que a gente faz na TVE, na rádio, pode ser o que você faz no El Cabong com a agenda cultural do que está acontecendo, a gente precisa incentivar que as pessoas se conectem, que conheçam isso, para experimentar. Porque como é que a gente sabe se as pessoas vão gostar do trabalho da Ana Paula que está aqui, se nunca ouviu, se não conhece? Precisa conectar. A gente fez, para concluir, a gente fez um trabalho lá na rádio. A rádio tinha mais ou menos 5 mil músicas na playlist da rádio. Em 2021, para cá, a gente pulou para umas 22, 23 mil músicas hoje em dia. Por que a gente fez isso? Vamos pesquisar, vamos recuperar, vamos atrás de quem já produziu e a gente não toca, ou quem está produzindo atualmente, para trazer essa diversidade e oferecer isso para as pessoas, para despertar o interesse nas pessoas em conhecer o trabalho dessas pessoas depois. Não vão ficar tocando só 5 mil. Né? A rádio ficou 40 anos, acumulou 5 mil músicas. Em 4, 5 anos, a gente pulou para 22 mil músicas. Olha essa diversidade, olha o impacto que isso pode ter para as pessoas conhecerem mais da produção musical, seja ela baiana, nordestina, brasileira e mundial. Então, acho que eu também não tenho resposta, mas eu acho que a gente precisa, de fato, pensar em soluções ou copiar soluções, como você citou aqui, de outros países, enfim, ou encontrar as nossas próprias. E isso passa também por discutir como você citou, com política pública. Tem que cobrar da prefeitura, tem que cobrar do governo do estado, tem que cobrar do governo federal, tem que cobrar das empresas. É isso, porque senão o mercado vai ficar cada vez mais concentrado e o impacto disso para a vida de quem trabalha com música, a gente sabe qual é. É desistir de ser músico e trabalhar com qualquer outra coisa. Eu acho que isso é que a gente tem a segunda opção, né? E a gente não pode fazer isso, né? A gente tem que estimular que essa criatividade, que esse conhecimento, que tudo isso que o povo brasileiro tem com a música, que isso se expresse de uma forma. Eu acho que, querendo ajudar aqui a responder, mas é difícil. Eu acho que partindo dessa coisa da política pública, também, gente, acessar todos os editais possíveis disponíveis. A gente sabe que é difícil, que é pouco dinheiro, mas às vezes é a possibilidade de colocar algum trabalho na rua, de alguma forma.
Eu tenho escrito muito projeto, eu escrevi um para Matula agora, porque a BH a gente teve a Santé FM. A Santé, você tem ideia da data? É ano 90, por aí. E não existe material da Santé hoje, quase ninguém tem nada. E foi uma rádio pública que nasceu como a Matula e hoje não existe material. Então, eu escrevi um projeto edital para juntar tudo que a Matula tem. A gente tem hoje, em média, mais de 200 programas gravados, com certeza. Isso que a gente tem acesso, porque muita gente perdeu tudo. Então, eu estou fazendo esse trabalho de reunir esse material, um pesquisador para catalogar isso tudo, para a gente ter um site onde eu quero ouvir a Matula. Entra aqui, escolhe o que você quer. Tem todos os programas disponíveis. Então, vem com a gente ouvir. Mas é isso, os editais são difíceis, é pouca grana, mas se a gente não usar o pouco que tem também, com isso também usar isso para pressionar o poder público de alguma forma, eu acho que fica mais difícil, né? Tá tudo muito interligado, assim, né? Vou falar uma coisa rapidinho. Tem uma coisa que me incomoda, e eu acho tudo válido, educador, os editais. Eu estava numa mesa participando de um evento, e a mesa tinha Natura, tinha Itaú, e minha questão é assim, o problema da música brasileira hoje, para mim, não é existir a música e o artista, isso tá rolando, uns com mais dificuldade, uns com menos, alguns ganham edital e gravam, para gravar tá mais fácil. O que eu fico... A Yassi estava aqui, eu me lembrei bem de uma história. A Yassi, quem não conhece, é uma cantora daqui de Salvador. Eu fiz curadoria de uma feira dessa de bairro, e a Yassi tocou e tinha uma senhora, claramente que não era público dela, claramente que era público médio, né? Aquela pessoa que, sei lá, ouve Caetano e Gil e parou ali. E ela adorou a Yassi. E ela pediu o nome, eu anotei para ela, dei para ela, e eu não sei o que é que ela fez, se ela ouviu ou não. Mas, para mim, o problema é que, assim, a Yassi gravou um disco, ganhou o selo, tocou na rádio. Mas como é que ela vai, como é que aquele público vai assimilar aquela informação? Porque o que acontecia? Sei lá, a gente tinha nos anos 70, 80, Caetano e Gil, famosos, né? Mas surgia, sei lá, uma banda, Legião Urbana, pronto. Legião Urbana surgiu e estourou na rádio. Depois ele estava tocando na TV, sabe? Então, ele era relembrado o tempo inteiro daquela música. Aí, dia desse, um amigo meu perguntou, um cara que gosta de música, mas também parado no tempo, falou assim, eu não consigo ouvir nada novo hoje, o disco inteiro. Eu falei, velho, é porque você não é relembrado disso. Você pode até ter acesso, pode até ouvir, eu indico um disco para você, você ouve, mas assim, você não vai ser relembrado, não vai tocar frequentemente na rádio, talvez só na educadora, não vai aparecer na TV, não vai, sabe? Não tem essa coisa o tempo inteiro, aquilo sendo remoído, e apesar de ter muita gente, tem essa dificuldade ainda. Então, eu acho que a gente tem que encontrar esse mecanismo, de que forma a gente não sabe, desses artistas serem lembrados. Porque assim, você toca no festival, o fulano vai ver, pô, legal. Mas se ele não for muito curioso, tiver muito afim de ouvir, ele não vai ouvir mais, nunca na vida. Então, nem todo... Com a maioria, e nem todo mundo é curioso. Então, você tem que ter os reforços para fazer, aqui, você lembra que você ouviu lá? Tá aqui, Raquel Reis, a Yassi, toma aqui, vai ouvindo. Aí, aquilo vai sendo assimilado e vira comum na vida dele, aqueles novos artistas. Que eu acho que é a grande dificuldade hoje, não é qualidade. Para mim, indiscutível. Tem artistas bons e ruins em qualquer época, né? A gente exalta há alguns anos, sempre teve artistas bons e ruins. Música boa e ruim sendo feita. Tem produção. O problema é como essa produção rompe, que você falou de bolha, alcança um público além do que quem é curioso. Você tem que atingir aquela pessoa que não é curiosa. Que ela tá ali no elevador, pô, essa música é legal, e ela é relembrada depois, né? Para aquilo ser, pô, eu gosto desse artista, então vou seguir, vou pro show. Então, aí você tem uma continuidade de carreira, você ajuda a ter continuidade de carreira. Enfim, não, completamente, bem colocado. E isso que vocês falam, ironicamente, me vem a palavra conexão na cabeça, ironicamente, com a internet, né? Porque, enfim, toda essa proposta de a gente poder se conectar com tudo, mas com o que realmente a gente está conectado, né? E daí, no raso, né? Daí a gente vive essa economia da atenção, onde a gente compete o nosso lançamento com um filme do Netflix, com o aniversário da nossa mãe, com tudo que está acontecendo, com o story que a gente tem que postar hoje. Então, muito legal vir essa palavra da conexão nesse novo significado, né? E daí, para mim, fica um pensamento que daqui a pouco, para a gente resgatar, né, essa contracultura da atenção, ela
pode vir desse lugar, né, da conexão com o DJ. Né? Hoje, a partir das 4h30, encontro de selos com o DJ Mário Castanha. Aí venham escutar as artistas independentes. Mas é esse lugar, né, da rádio, da troca, né? Vocês falando, me vem muito, sei lá, eu conheço música do Zé Felipe, nem gosto do Zé Felipe, sabe? Eu sei a música dele. Conheço. Fica relembrando ali, toca toda hora. Mas eu lembro com mais carinho do Leonardo, que é o pai dele, falando de sertanejo, né? Porque é a minha avó que escutava. Daí eu lembro que vem dela esse sertanejo, mas o Zé Felipe, sabe? Ele vem da internet. Então, não tem um ponto de conexão nenhum. Né? Vem de ponto com o que tu falou, assim. Então, isso não me prende, isso só ocupa um espaço na minha cabeça que eu nem queria que tivesse ali. Então, sabe? Então, para a gente finalizar, assim, se vocês tiverem qualquer fala final aí em relação à economia da atenção, para a gente... O que vocês pensam sobre isso, assim, finalizando rapidinho? Porque temos 5 minutos. Tem um cara genial, que eu não vou lembrar o nome dele agora, que ele falando ele fez umas figuras assim, né? Que antigamente a gente considerava que o entretenimento estava engolindo a arte. E hoje essa coisa da atenção está engolindo o entretenimento. E aí ele fala assim, que na verdade o vício está engolindo o entretenimento. A gente está viciado em coisas rápidas, em ver vídeos rápidos, em passar, né? É tudo porque aquilo é um vício mesmo. Né? A gente está viciado em ficar passando, não se atém a nada, Então, é muito difícil lutar contra isso. Eu acho que está tendo, de fato, um movimento de cansaço, de exaustão disso, né? E eu acho que a gente tem que aproveitar as brechas disso. Né? Agora é isso. Como a gente vai lutar com esses bilionários? Né? Eu acho que essas coisas de conexão, de estar nesses eventos presenciais e aproveitar quem está fazendo. Né? Porque individualmente não vai resolver. Né? É outra coisa que me incomoda muito é essa coisa individual. Todo mundo, tudo bem, está todo mundo matando seu leão por dia para sobreviver e não tem tempo, talvez, de se juntar, de trabalhar coletivamente. Mas não tem jeito, gente. Vai ter que ser coletivo. Não tem jeito. Você não vai brigar, você não vai exigir uma política pública se você vai sozinho lá, eu acho que devia ter ido. Não, tem que ser coletivo. Tá? Aí acho que fica na mão da gente. Eu acho que tem um cansaço natural, acho que quem está mais tempo vai cansando mesmo, mas quem está mais jovem tem que ir puxando, porque tem energia, né? Tem energia, talvez não tenha tantas contas a pagar ainda, enfim, sei lá, eu acho que é uma luta coletiva contra vários problemas ao mesmo tempo, né? Dessa coisa que se resume à lógica da internet hoje, que a gente está preso a isso. Eu acho que a gente o artista que vai lançar, ele está ali competindo com o meme do não sei o que aconteceu, com a pessoa lavando um tapete, com o outro fazendo não sei o quê. Oi? Gatinhos, cachorros. É muita coisa para competir com... E aí é isso, a gente está viciado em rolar feed e não pensar. Porque enquanto você rola feed, você não raciocina. Você vê um gatinho, você vê um tapete. Eu adoro ver vídeo de tapete sendo lavado, gente. Não tem a menor... Eu nunca pensei nisso na minha vida, mas eu fico viciada. Eu quero ver o tapete limpo. Eu quero ver o que tem naquela sujeira. Eu quero entender porque tá... Lavando piscina é maravilhoso. Criando, esculpindo piscina. Não, lavando piscina é uma delícia. Piscina imunda, de repente... Mas é isso. Eu já pensei em lavar tapete assim na minha vida? Nunca. Mas a internet me fez ficar viciada em ver tapete sendo lavado. E aí as notícias importantes mesmo, a gente não quer, porque precisa pensar, precisa gastar massa para ler ali e entender. E às vezes é o que a gente fala muito na BNI, textos longos, gente, ninguém lê. Infelizmente, o texto na imagem a pessoa lê. O texto no feed ali vai passar. Vai passar. Então é isso, a nossa atenção... Onde que está ela agora? O que esses bilionários aí, donos de tudo isso, estão fazendo com a gente? Qual que é? Eles não querem a gente atento. Eles não querem a gente pensando. Eles querem a gente consumindo o que eles estão fazendo ali. E é consumir o nada, porque é isso. Eu tenho certeza que todo mundo aqui assiste vídeo de coisas que nunca imaginou na vida e que nunca foi um ponto de interesse. Zé Felipe. Que é uma perda de... Zé Felipe.
que hoje você me contou de quem que ele é filho, porque eu não fazia ideia. Porque eu tento tirar isso, porque já tem coisa... Porque eu prefiro os tapetes. Eu vou tentar o tapete. Do que o Zé Felipe. Mas é isso, assim... A gente hoje luta, não é a competição, não é dentro da mesma categoria, né? A competição é com o mundo de coisas, é com o inútil, que as pessoas querem mais o inútil para não pensar. É o vício do inútil, é o vício do não pensar. É o vício do inútil ou então da idiotice, né? De uma idiotice que você fala, gente, como pode ter vídeo cacetada domingo à tarde na televisão brasileira em 2025? É um negócio inacreditável. Tem. E é a reprise da vídeo cacetada, porque eles não... É verdade. É um negócio surreal, é pior, porque reprisa o negócio da década de 80 e 90. São as mesmas coisas passando uma idiotice num nível que é impressionante. Mas, enfim... Eu acho que essa conexão, porque na verdade você falou de vício e ela falou de a gente estar cansado, no fundo tem uma coisa de saúde mental, né? A Organização Mundial da Saúde já falou, né? A gente vive uma pandemia de ansiedade, de depressão e todas essas coisas, né? Remédio, o Brasil, o país que as pessoas mais consomem remédio, infelizmente, né? A gente não queria, mas isso é uma realidade. E eu acho que, quando você falou, vamos sair do mundo digital, que é o que as pessoas estão falando, né? Os psicólogos, os terapeutas, os não sei quem, todas essas pessoas que estudam isso, que eu respeito, né? Eu estou falando não sei quem, mas eu respeito, tá? Não estou menosprezando, não. Essas pessoas que estudam isso estão dizendo, vamos sair desse mundo e vamos se abraçar, vamos se encontrar, vamos conversar, vamos pensar em soluções, vamos dividir afetos, vamos sair desse... negócio de ficar passando o dedo e tal, não sei o quê. E vamos também celebrar a vida. E acho que a música, gente, sinceramente, é uma das coisas mais interessantes do mundo. Tanto é que na pandemia aconteceu todo esse movimento. As pessoas ficavam fazendo festa em casa, cada um na sua casa, né? Quem tinha acesso à internet ficava tocando música. Vamos aqui ouvir música. Porque aquilo ali era o quê? Tinha que ficar isolado, óbvio, quer dizer, tinha gente que achava que não tinha que ficar isolado, que não tinha que usar máscara e que não tinha que vacinar, né? Mas, enfim, fora essas pessoas, as outras pessoas que estavam entendendo que morreram 700 mil pessoas por causa da pandemia no Brasil, infelizmente, e no mundo milhões, as pessoas, não, vamos nos isolar, mas como é que a gente se conecta? Vamos se conectar com música. Eu acho que a música, não tem nada contra o cinema, literatura, escultura, pintura, não tem nada contra isso. Eu acho que tudo isso é importante também, tá, gente? Só estou dizendo que eu acho que a música, no contexto atual do mundo, desse movimento que a gente precisa fazer, eu acho que ela tem uma vantagem. Que ela ajuda as pessoas também, envolve as pessoas, e a pessoa dança, e é uma coisa que dá para você fazer com outras pessoas, enfim. Então, eu acho que... enfim, também, com certeza, porque o cinema também, quem é que tem 20, 40 reais para ver um filme numa sala de cinema hoje? Quase ninguém. Então, comprar um livro por 50, 100 reais. Outro dia eu fui comprar um livro desse tamanhozinho, custou quase 100 reais. Quem é que compra? Olha desse tamanho. Eu compro, mas e quem é que compra? Mas aí, voltando, eu acho que a música é muito importante, porque ela se conecta também com esse aspecto da saúde, da coletividade, do bem-estar. E eu acho que precisamos conectar. As pessoas precisam entender que quanto mais música, evento, show tiver, encontros presenciais, essa coisa as pessoas não circulam mais, né? Não vão mais para a rua. Pois é, mas bota a música ali para ver se o povo não vai. Né? O povo vai. Quando tem uma música, o povo vai. Então, eu acho que isso tem um potencial, uma relevância muito importante para a nossa saúde coletiva, para a nossa saúde individual, para o nosso bem-estar, e eu espero que tenhamos cada vez mais música de qualidade circulando, e as pessoas acessando, escutando e tendo essa experiência de ter acesso a essa criatividade, fugindo dessa bolha aí das atenções da internet apenas, tá bom? E escutem a Rádio Educadora, né? 107.5, a gente está lá e quem é músico sabe, a gente está à disposição lá também para o Festival de Música, o Selo Educador Independente e tantas outras iniciativas para promover os músicos baianos. Obrigado. Senhoras e senhores, difusão musical no algoritmo
contra a cultura, talvez a ansiedade. Obrigado, gente. Recebi um recado aqui de pergunta, se alguém tiver aí. Olha lá, uma mãozinha. Como é que a gente faz? Eu quero fazer uma pergunta para uma pessoa que está na plateia, posso? Tá. Oi, gente. Vou pedir licença aqui e vou incluir uma pessoa que está na plateia e vou fazer uma pergunta para quem está na plateia, tudo bem? Porque tem a ver com aqui... Ah, tá. Obrigada. Gente, o técnico não viu isso, mas o público viu. Vou ficar aqui, tá? E aí a Mari estava falando, porque para mim música é imersão. Quando vocês falaram que... Quando o Fábio falou assim, porque a música é isso que conecta e tal, realmente é diferente, é que a gente pode fechar os olhos e curtir a música, né? Todo o resto a gente tem que ver de alguma forma, né? E para mim música é imersão. Então quando eu estou ouvindo um DJ tocar, uma DJ tocar, pelo menos no meu caso, eu não fico fazendo foto, selfie, tarará, porque eu quero estar imersa naquela experiência. Então para mim o DJ ele faz com que a gente pare com tudo e se conecte com o que está ali, né? E viva. Quero. Cadê, Thalita? Oi, amor. Te amo. A gente está tentando fazer umas conexões e a gente aqui é a turma. E aí você falou a sua experiência e eu estou falando a minha experiência pessoal e eu queria juntar o que você disse com um colega seu que está aqui, que é o Lúcio K., que já é baiano, mas é um DJ carioca e tem assim, uma característica parecida com o que você falou, que é tocar música brasileira. Ele até ontem aqui fez uma festinha pra gente, no último dia também ele me disse que vai topar fazer novamente. Que bom, viva! E aí eu queria perguntar para ele, queria juntar a experiência dele com o que você falou, porque você contou a sua experiência sobre que você não consegue ter acesso nos espaços porque você se vende como uma DJ que toca só música brasileira. E ele também faz isso. E eu entendo, assim, eu mesmo sigo muito ele por causa disso. Agora eu vou passar a seguir você por causa disso, porque eu gosto de música brasileira. E aí eu queria só ouvir vocês trocarem essa ideia, pode ser? E, na verdade, assim, sobre soluções para a gente melhorar esse quadro. A gente está na ditadura do jabá há 40 anos. A maioria dos países que criam cultura musical é proibido o jabá. Então, eu sempre bati na tecla de juntar os artistas para conscientizar o público, porque você vê que hoje você viu aqui, grande público mal sabe o que é o jabá realmente. E o que ele fez contra a diversidade musical brasileira, né? Inclusive, isso chamar atenção também para valorizar os jornalistas alternativos, os DJs que fazem esse tipo de coisa e valorizam a música local, as rádios públicas, conscientizar o público disso. Eu acho que é um bom caminho considerar como um inimigo realmente o jabá. Eu brinquei que quando eu discoteco Não Existe Democracia, quem faz sou eu e pronto, que é meio isso, porque se eu for ouvir o que todo mundo pede, eu não vou tocar o novo, gente. Não é? Eu não vou tocar. Tem uma festa que eu faço em BH que chama Bruaca. Somos 2 mulheres produzindo e discotecando. E a gente tenta trabalhar temas. Aí vamos fazer cinema. Aí eu vou para o cinema nacional e ela vai para o geral. E aí, mas é isso. Aí uma vez a gente fez uma festa e ela começou a ouvir todo mundo, tudo que todo mundo pedia. Eu chamei ela e falei, olha só, se você continuar ouvindo tudo que todo mundo pede, você não vai tocar o que você preparou. E aí você não vai conseguir trazer a essência do que a gente se propôs. Porque é isso, eu fiz uma festa uma vez em que eu me propus a tocar Mulheres Brasil, em março. E chegaram me pedindo James Brown. E eu... tipo Toca Raul. É tipo Toca Raul. Jukebox, né? Eu desenhei uma camiseta, eu sou designer também, eu fiz uma camiseta que eu ainda não produzi, mas eu falo que eu vou produzir, eu nunca produzo, que eu não sou seu Spotify. Eu não tô aqui para tocar o que você quer. Eu tô aqui para tocar pro bar. Eu tô aqui para te mostrar a música, eu tô aqui para divertir a sua noite. Se você quer ouvir o que você quer, vai para sua casa e ouve o seu Spotify. Pode ser também, não estresse o DJ. Mas é porque eu gosto de ser um pouco mais agressiva. Inclusive, essa blusa está desenhada. Eu vou produzir. Eu vou lançar no estresse do DJ. Nós vamos combinar. Porque é isso, a gente, como DJ, eu não tô ali para tocar o que cada um quer. Porque se eu for tocar o que cada um quer, a minha pesquisa musical eu pego e jogo no lixo. Porque se eu passo tempo ali pesquisando, eu falo, dá uma chance para DJ. Eu comecei agora, poxa, eu tô aqui, tem dias preparando para vocês. Me dá uma chance, me escuta um pouquinho.
Depois você me fala o que você quer e se couber aqui eu toco. E aí eu faço dessa forma, porque é isso, é muito difícil isso. Oi. Tudo bem, sou Jaqueline. Luciano, parabéns. O trabalho que você faz é lindo de viver. Obrigado. E a educadora é muito importante. Esse trabalho de incubadora que vocês fazem. Todo mundo quer esse clipe, esse selo. Vocês ainda fazem um programa para complementar. Isso é sensacional, ainda falta mais coisa. Agora, eu gosto dessa reflexão que o Luciano faz com relação a vamos sair da internet, mas não precisa de tudo isso, Luciano. Há meios de apertar as plataformas. Houve um acordo nos Estados Unidos há muito tempo atrás, onde as associações independentes obrigaram a ter meia hora de rádio, das rádios que são concessões públicas para o mundo independente. A ABMI é uma ferramenta muito poderosa para isso. Eu acredito nesses meninos que estão aí, como o James e essa turma toda, para obrigar. São concessões públicas. Eles já estão com processos dizendo que, assim como os estacionamentos, os pedágios, eles podem cobrar. O DJ falou ali, me perdoe o seu nome, você está certo, o jabá, ele é pernicioso, ele torna a nossa cultura monocultural, monofásica, e já foi diferente, sim, Luciano, você foi brilhante aí na sua exposição. Eu concordo com tudo que você fala, eu adoro aquela sua seleção de discos independentes, todo mundo quer participar daquilo, é de um critério maravilhoso para a cena independente. Mas nós fomos obrigados, sim, você falou sobre essa onda, eu concordei com o seu discurso aqui completamente, falei com o Emílio, eu disse, eu adoro tudo que esse cara faz. E, assim, o que a gente precisa dizer a vocês? Nos últimos 10 anos, as big estrelas, as big stars, não renderam mesmo tanto para as plataformas. De 2005 a 2025, elas perderam 12 pontos percentuais. Spotify, todas essas plataformas, são bolsa de valores, são share, são carteira. Eles querem suprir com isso. O Brasil ouve o Brasil. A gente ouve o nosso hip-hop, nosso trap, nosso rap. Isso é uma potência que a gente tem que pegar. Nós fomos obrigados, Luciano, a aceitar distribuidoras. Está aqui a One RPM, que é uma das maiores do Brasil. O que eu proponho é que a BMI proponha às distribuidoras que elas banquem festivais, não só para os seus artistas, que respeitem uma curadoria independente, como a de Luciano, por exemplo, mas que apoie os festivais. Os festivais são a fonte de riqueza do mundo independente. Eu trabalho com a cena independente há muitos anos e a gente precisa de apoio, precisa de dinheiro. As plataformas e as distribuidoras também podem colaborar, ganham muito. Esse foi um modelo alemão que foi utilizado. Essa trava, eles abrem a porta, eles são a chave de entrada, nós não podemos mais subir. No começo conseguia. Claro que há ferramentas que a gente paga e entra lá fora. Se a música cair, como cai para diversos clientes meus, a gente fica desesperado como salvar, como tivemos agora uma assim. Então, assim, não tem como resolver porque o cara tentou ser independente e sair dessa trava. Nós temos que ir para cima, negociar valores menores para as distribuidoras. Eu tenho clientes no Canadá que eles não negociam o mundo inteiro. Vocês podem selecionar território com as distribuidoras e as distribuidoras têm que devolver a vocês tudo que elas ganham aqui no Brasil, fomentando a cena independente. Nós podemos também forçar, porque depois daquele movimento que eu ouvi em Londres sobre exatamente a não distribuição das plataformas, eles distribuíram para 1.500 artistas top. Luísa Sonza teve 80 milhões de financiamento e marketing para a sua carreira. Nós podemos pedir que as plataformas distribuam mais para a cena independente e para os segmentos não impulsionados. É jabá também nas plataformas, porque paga pacotes que variam em torno de 26 mil, o mínimo que vai fazer barulho. É difícil o mundo orgânico vingar, gente, é muito difícil. Então tem que ter apoio governamental, como esse da Educadora e muitos mais, porque precisa dar estrutura, não adianta só a Educadora. Eu adoro esse seu projeto, eu quero estar com vocês, meu escritório está à disposição de vocês para o que precisarem no mundo digital, que é o estudo do meu mestrado e hoje do meu doutorado, é a música nas plataformas e os direitos autorais. Mas não adianta ter um lindo clipe como o de Ana Barroso, ela teve estrutura depois, e aquele clipe foi muito importante na carreira dela, houve trollados, meninos aqui que são super talentosos e tudo mais. Não adianta se eles não tiverem um respiradouro, se eles não tiverem nos festivais independentes
uma vaga para quem é desconhecido. Eu proponho que todos os editais tenham uma cota de 20% para quem nunca teve projeto aprovado. Só assim a gente vai fazer um revezamento nos editais. Senão a gente vai ver os mesmos nomes daqueles que sabem fazer projetos. Eu proponho que a Secretaria de Cultura, a daqui, a de Minas e de todo o Brasil, tenha aparelhos lá, pessoas que elaborem projetos para que sejam aprovados. Porque quando você me diz, educadora, aí, que foram 700 novas músicas inscritas, eu já fico pensando, passam 20, 30, e para onde vão as outras 680? É esse pessoal que precisa de apoio. Então, eu acho que há ferramentas de pressão, sim. E encerro por aqui. Obrigada. Próxima pergunta. Olá, boa tarde. Eu sou o Roberto Coelho, cantor e compositor de Feira de Santana. Fiz parte do selo Educadora com o álbum Abraço Coletivo. Conheço a ferramenta. A minha observação é a respeito diretamente à vida do artista, né? A sobrevivência do artista independente. Eu faço show em grandes palcos, mas fora os eventos carnavalescos, os eventos na Rede Sesc, a gente precisa se virar o ano inteiro. E a gente fica muito de olho no que acontece. Aqui, alguém falou, se não me engano, foi o Flávio, se não me engano, que falou do evento lá no exterior, onde ele viu uma galeria, né? Aqui, ontem eu vi uma cena aqui em Salvador, ali no Carmo, na escadaria, que eu acho que já faz parte do que está sendo dito aqui, essa movimentação do independente, onde um sarau ao ar livre, onde cerca de pelo menos 20 artistas se apresentando com uma espécie de mini trio ali para trazer a questão da sonorização. E lá a gente tinha até artistas internacionais, porque eu vi gente, uma galera do Peru fazendo som, artistas das mais diversas linguagens, como música, percussão, dança, performance, poesia. Então, muito amplo. Eu acho que isso aí já faz parte desse grito. E o interessante, eu assim, apaixonado com aquilo tudo, você quer ajudar de alguma forma. Eu vi uns livros lá sendo vendidos, eu falei, eu vou comprar um livro, porque pelo menos eu estou ajudando, porque também tinha esse lançamento de livro. Quando eu vou pegar o livro, aí foi que foi o mais impressionante. Falei, quanto é o livro? Ele falou, você escolhe quanto você quer pagar. Pode levar. Mas ele aí no fundo tem um QR Code. Não vamos falar disso. Então, talvez isso já seja esse outro lado. E quando eu falei da sobrevivência, por exemplo, lá em Feira de Santana, agora no período junino, eu falei, olha, eu não estou no radar das grandes produtoras, então eu preciso fazer acontecer. Me reunir com mais 2 artistas, são coisas práticas. Eu falei, olha, o maior tempo que a gente vai levar não será divulgando, porque, é claro, isso foi notado hoje aqui, a questão do desânimo, que alguém citou, e é real isso no mercado, a gente sente isso na pele. Nós vamos gastar o maior tempo captando. Então a gente foi a campo, e aí foi engraçado que eu chamei os outros artistas e falei, olha, cada um vai trazer um patrocínio. E um artista falou assim, meu Deus, eu me sinto como mendigando, o artista não é isso. Eu falei, amiga, não é assim, vamos a campo. O interessante é que antes da gente entrar no estúdio para ensaiar, para fazer o primeiro ensaio para o show, a gente já tinha todos os cachês pagos, todas as despesas do show pago, porque a gente correu antes e foi lá. Ou seja, o mercado mudou e a gente talvez hoje tem que agir de forma diferente. E ainda brinquei, falei, olha, cada um vai ter que vender uma cota de 20 ingressos. O interessante foi que no dia do show, 1 hora antes do show começar, já tinha esgotado tudo. Porque criou um movimento ali. Esse movimento nasceu na minha família, na família dos colegas, nos amigos. Ou seja, o cenário mudou. Conexão, né? Conexão. Essa é a palavra. Então, talvez a gente tenha que se conectar mais, a gente tenha que se movimentar mais nesse sentido, enquanto esses outros universos apontados aí não estejam tão próximos da gente. Eu acho massa. Eu só fico pensando se isso é sustentável por muito tempo. E aí me vem na cabeça uma coisa que eu comentei ontem com alguém aqui,
Eu fico pensando assim, Léo Santana, Gustavo Lima, tanto prefeitura quanto governo do estado, pagam 800 mil de cachê. Aí eu fico pensando, pô, se eles não tirassem esse dinheiro, não pagassem esse cachê para eles, investissem nas casas de show, sei lá, escolhe 10 casas de show na cidade e dá 100 mil para cada. O impacto que isso tem na cena musical. Imagine, porque você vai nas casas, hoje, em Salvador, a gente não tem casa de show em Salvador, na real. A gente tem espaços que tem show, porque ninguém está com estrutura, né? O que tinha fechou. E aí eu fico pensando, pô, se tivesse uma política pública, não precisa nem inventar dinheiro. Tá aí, o dinheiro existe, os caras estão pagando um cachê altíssimo para esses caras. Beleza, não tira todos, não, vamos ter as festas, massa. Mas assim, tira 2 desses artistas e distribui nas casas de show. Porque as casas de show, concordo que a amiga falou dos festivais, mas eu fico pensando nas casas de show. Uma casa da mãe com estrutura, uma marujada com estrutura, sabe? As casas que sustentam o dia a dia da cidade, sem ficar se preocupando tanto em botar só o artista, porque ela precisa também do artista que leve público para pagar. Aí vira um ciclo que todo mundo se lasca. Então, eu acho que essas pressões, mais as iniciativas individuais, são maravilhosas. A gente vai ter várias. Eu faço festival, a gente já teve iniciativas que a gente conseguiu pelo nosso esforço, mas a gente teve prejuízos homéricos. A galera acha que a gente se pagou, a gente conseguiu patrocínio, fez festival com um custo maior e teve prejuízo pessoal. Eu passei meses quebrado, porque a gente queria fazer um festival incrível e fez. Mas não devia ser assim. Quem tá promovendo isso, ainda mais sabendo que o problema não é dinheiro, não é recurso. Porque está aí, governo do estado e prefeitura gastando dinheiro com cachê